Boa noite, meus irmãos. Eu me chamo Nacleides, sou trabalhadora voluntária da Casa de Francisco e hoje à noite estou aqui para falarmos sobre a felicidade que a prece proporciona. Então sejam todos bem-vindos, que possamos unir os nossos pensamentos, nossos corações, para que possamos ter um momento agradável, um momento de reflexão e principalmente de aprendizado que possa ter utilidade para as nossas vidas. Esse momento é feito por nós, por mim, por você que está me escutando, unindo os nossos corações, somando as nossas energias. Então sejam mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Meu irmão, eu começaria fazendo a seguinte pergunta a você. Já orou hoje? Já fez a sua oração? Como é que foi a sua oração? Você pediu? Você agradeceu? Você louvou? Como é que foi? Como é que foi esse teu momento com Deus? Porque a prece é exatamente isso. Orar é estar em comunhão com Deus. E o título de hoje é a felicidade que a prece proporciona. E o que é a felicidade? Nós poderíamos dizer que a felicidade é o estado de quem é feliz, é um estado de consciência plenamente satisfeita, é uma satisfação, é um contentamento, é um bem-estar. Essa é a definição trazida no dicionário. Na questão 920 do Livro dos Espíritos, Kardec fez a seguinte pergunta: pode o homem gozar de completa felicidade na terra? E os espíritos responderam: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males, ou seja, ser tão feliz quanto o possa ser na terra. E qual o caráter geral da prece? Também perguntou Kardec aos espíritos. E eles responderam: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas que nós podemos fazer numa prece, que nós podemos pedir. E nós podemos pedir, louvar e agradecer. Meus irmãos, agora eu vou ler o trecho do Evangelho que está no capítulo 27. Capítulo 27, no item 23. Felicidade que a prece proporciona. Eu vou ler o trecho o máximo que eu puder aqui, porque é uma mensagem que vale a pena, é uma mensagem de Santo Agostinho, que foi trazida em Paris, 1861. Escutem essa mensagem com o coração, porque ela é uma verdadeira poesia. E começa assim: vinde vós que desejais crer. Os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubessem quão grande bem faz a fé ao coração, e como induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece. Ah, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece
é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvirei as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra, são a lira dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicado do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis, a vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura tão rápida. Entra ela por todos os vossos poros, tão vivos e refrigerante é o manancial em que orando se bebe. Dulçorosas vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós, orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentirei as doces emoções que lhe perspassavam na alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. Meu irmão, é uma verdadeira poesia essa mensagem de Santo Agostinho. A felicidade que a prece nos proporciona. Meus irmãos, para subsidiar os comentários desta mensagem do Evangelho, eu trouxe perguntas do Livro dos Espíritos que foram feitas por Kardec, porque para que a gente possa sentir a mensagem sendo solidificada vindo de mais fontes. Então Kardec, na pergunta 658, pergunta: agrada a Deus a prece? E os espíritos nos respondem: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Ou seja, não basta ditar palavras vazias de sentimento. Nossas palavras têm que vir do nosso coração. Elas têm que refletir o que vai dentro da gente. Então é por isso que nós temos 3 tipos de prece: pedir, louvar e agradecer, porque dependendo do estado em que nos encontramos, a nossa prece, a gente vai saber em qual é a que nós vamos usar. Mas o mais importante, meus irmãos, é abrir o coração a Deus, abrir o que vai no teu íntimo para Ele. E na questão 660, Kardec pergunta: a prece torna melhor o homem? Ou seja, a prece nos torna melhor? Nós podemos nos melhorar através de uma prece? E os espíritos respondem: sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este o socorro que jamais se recusa quando pedido com sinceridade.
E poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Continua perguntando Kardec. E eles nos respondem: aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. Ou seja, meus irmãos, não adianta só o pedido de perdão. É necessário o nosso esforço íntimo para que nós possamos corrigir em nós aquelas limitações que nós percebemos, aquela forma errada de proceder, aquela forma que está em desconformidade, a maneira que está em desconformidade nas nossas ações, nos nossos comportamentos em relação à lei de Deus, né? Porque não adianta só o arrependimento, é preciso a mudança de atitude e também, em muitos casos, a reparação. Pode-se utilmente orar por outrem, ou seja, nós podemos orar por outras pessoas. Tem utilidade? Tem serventia? E os Espíritos diz: o espírito de quem ora, por sua vontade de praticar o bem, ele atrai para si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseja fazer. Ou seja, se nós estamos... É por isso que tem uma frase, gente, que eu tenho certeza que muitos daqui já ouviram, que diz assim: a prece de uma mãe arromba as portas do céu. E é verdade. Olha, um pedido de uma mãe, feito com sinceridade, com coração, não tem como não chegar até Deus, meus irmãos. E podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas, desviar-lhes o curso. As vossas provas estão nas mãos de Deus. E algumas há que terem que ser suportadas até o fim. Mas Deus vai levar em conta a nossa resignação. Porque a prece traz para junto de nós os bons espíritos que nos vão dar força para suportar as nossas provações corajosamente. Então, menos rudes elas irão nos parecer. Todavia, meus irmãos, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. Só que muitas das vezes as preces estão sendo atendidas e nós continuamos a pedir sem nem observar que Deus já está mandando tantas respostas por N formas, N naturezas. As coisas que vão acontecendo na nossa vida, os benefícios que vamos recebendo, os livramentos, a coragem que a gente de repente se vê mais corajosa para enfrentar e a gente não percebe que é o auxílio de Deus chegando. Será útil que oremos por os mortos, meus irmãos, e pelos espíritos sofredores? A questão 664 nos traz essa a interrogação. É como lhe podem, por exemplo, as nossas preces proporcionar alívio e abreviar o sofrimento? Tem as nossas preces, né, o poder de abrandar a justiça de Deus? E os espíritos nos respondem: a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse daquele, o que inspira aquele que está orando por ele. E também o sofredor, sentindo um refrigério na sua alma, quando ele encontra essas almas caridosas que se compadecem de suas dores, eles começam a se arrepender das suas atitudes. Por exemplo, quando eles escutam preces de pessoas que eles nem imaginariam que orariam por eles. E aí,
aquilo vai tocando o seu coração, vai batendo o arrependimento, o desejo de se melhorarem, e eles atrairão para junto de si os espíritos melhores, que irão esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhes esperança. Jesus, por exemplo, orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que os culpados vos tornaríeis, mostrando desse modo que culpados nós seríamos, se nós não fizéssemos o mesmo por aqueles que necessitam de nossas preces. E a gente pode orar aos espíritos, modo geral? Pode-se orar aos bons espíritos, como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. Mas as preces que lhes dirigem só são eficazes se bem aceitas por Deus. E concebe-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa, ou seja, enquanto estamos aqui vivendo no mundo de provas e expiações, nós podemos ter uma felicidade relativa? E eles nos dizem, praticando a lei de Deus, a muitos males se poupará e proporcionará a si mesmo uma felicidade tão grande quanto comporte a existência grosseira. Já nessa vida, nós somos punidos, por exemplo, pelas infrações que cometemos às leis que regem a existência corpórea. Nós sofremos os males consequentes dessas infrações e dos nossos próprios excessos. A felicidade terrestre, ela é relativa à posição de cada um. Haverá alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E os espíritos nos dizem, com relação à vida material, é a posse do necessário. E com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Meus irmãos, esta mensagem de hoje à noite é um chamamento a buscarmos o exercício da nossa fé, a criarmos uma intimidade com Deus. Convite a nos elevar acima dessa matéria grosseira, através do nosso recolhimento íntimo. Porque a prece é um instrumento que nos permite autoconhecimento e o acompanhamento das nossas ações. É a expressão que sempre alcança a Deus quando feita com o coração. Em Mateus, no capítulo 11, versículo 24, nós vamos encontrar o seguinte ensinamento. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e vos será concedido o que pedirdes. Meu irmão, meus irmãos, às vezes a resposta demora um pouco mais, porque tudo é como uma plantação. Há sementes que germinam rapidinho, há sementes que demoram muito mais tempo. Mas quando fores pedir, peçais o que necessita em realidade. Rogai-lhe que ele conceda o bem mais precioso da paciência, da resignação e da fé. Muitos, mas não nos esquecemos, meus irmãos, de louvar a Deus, reconhecê-lo como Criador de todas as coisas e agradecê-lo pelas inúmeras bênçãos recebidas em todas as horas da nossa vida. E tudo que Deus nos coloca à nossa disposição, como a água, o sol, o ar, a chuva, o ar,
quanto nesse momento nós descobrimos quanto o ar é importante. Porque nessa pandemia, quantos irmãos não sofreram por faltar-lhe o ar? Meus irmãos, os irmãos que Deus coloca perto de nós para o exercício do verdadeiro amor. É para o exercício do verdadeiro amor. Então agradecemos também a existência desses irmãos. Agradecemos a existência da doutrina espírita que nos revela, que nos esclarece, que nos conforta, que nos consola. Meus irmãos, que todos nós, hoje à noite, antes de dormir, possamos ter aquela conversa íntima com Deus, abrir o nosso coração, talvez como não tenhamos feito nos últimos dias. Então, vamos aproveitar o convite de hoje à noite e fazer dessa sistemática um exercício constante nas nossas vidas. E não esperemos ocasião especial para isso. A cada momento, onde você estiver, no seu dia, tudo, tá fazendo uma comida, eleva teu pensamento a Deus, coloca amor naquilo que tu tá fazendo, tá trabalhando, atendendo as pessoas, dá um sorriso, atende com amor, faz o teu trabalho o melhor que tu possas. Sabe, alguém foi útil a você, agradeça. Alguém te fez uma gentileza, retribua. Dê um bom dia para as pessoas, dê um sorriso, dê aquela ligação que há tempos você não dá. Então temos muito a fazer nesse momento. Então fiquemos com essas reflexões hoje à noite. Paz e bem a todos, meus irmãos. E foi um prazer muito grande estar aqui para falar sobre a felicidade que a prece nos proporciona. Boa noite a todos.